Olá pessoal, tudo bem? Olha eu aqui mais uma vez. Primeiramente eu quero agradecer a todos vocês pelas mensagens de carinho, de apoio que eu recebi, que me foram enviadas. Muito obrigada. Quero agradecer também a todas as sugestões enviadas por vocês. Foram muitas sugestões, eu tô filtrando ainda essas sugestões, mas eu vou começar uma série de videoaula baseada em todos os pedidos que vocês fizeram, ok? E para começar hoje nós vamos falar sobre penalidades na enfermagem, faz parte da ética da enfermagem. E nós vamos começar esse processo trazendo o que é penalidade, quais são elas, como é feita a classificação dessas penalidades e como elas são aplicadas. Vamos lá? A infração ética disciplinar da enfermagem é aplicada através dos códigos de penalidades instituídos pelo Conselho Federal de Enfermagem e aplicado também pelo Conselho Regional de Enfermagem. Entra dentro desse critério as ações, omissões e conivência que não correspondem às práticas éticas da profissão. A falta de conhecimento das legislações, das leis e normativas do nosso Conselho Federal também entram no conceito de infração. Tá? A apuração dessas infrações ela é feita através de processo instaurado e conduzido por Código de Processo Ético Disciplinar vigente e aprovado pelo Conselho Federal de Enfermagem, ok? As penalidades a serem impostas pelos sistemas COFEN e COREN constam no artigo 18 da Lei 5.905, de 12 de julho de 1973. E são elas: advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. Sendo que a advertência verbal, todas as vezes que for aplicada a advertência verbal, a pessoa que será advertida, ela tem que ser levada num sistema, né, numa sala ou num local onde ela não seja exposta. E ali ela vai receber a advertência verbal, essa advertência ela precisa ser registrada e para ser realizada deve-se ter duas testemunhas. A advertência verbal nunca é realizada somente por quem está aplicando e por quem está recebendo. É necessário se ter testemunhas, ser registrada e as testemunhas precisam assinar também que testemunharam essa advertência verbal. A multa ela é aplicada, também é registrada, deve ser registrada, todas as penalidades, elas são registradas no prontuário do infrator, ok? As multas, elas são aplicadas de 1 a 10 vezes o valor da anuidade de cada categoria. Se é técnico, se é auxiliar, ou se é enfermeiro, se é parteiro, se é obstetriz. Qual é a categoria do profissional, qual é o valor da anuidade que ele paga, dependendo de quais são as condições avaliadas para a penalidade de multa, ele pode pagar de 1 a 10 vezes o valor que ele paga de anuidade. Carinho. Censura. A censura, ela apresenta já a posição de repreensão, ela já é um pouco mais pesada, né? Já é mais pesada. E também saem publicações dos conselhos, né? Os jornais, as revistas, as páginas do Conselho Federal e do Conselho Regional. Então a censura ela já entra num patamar de maior, não que a multa e a advertência verbal não sejam sérias. É séria, entra no nosso código de ética também, né? Nesse contexto, porém a censura ela tem já um alcance maior, porque ela passa por uma publicação. A pessoa, o infrator, ela vai ser mais exposta, vai ser exposta às condições dela. A suspensão ela entra no contexto de proibição, ela fica até 90 dias sem poder exercer a profissão, tá? Então até 90 dias sem exercer a profissão e também vai para publicação, também vai ser exposto ali as condições daquele profissional. Já a cassação entra na perda do exercício, dependendo de como for a avaliação dessa penalidade, desse ato infrator, a pessoa pode ficar até 30 anos sem exercer a profissão. E claro, vai passar por publicação também, tá? Então, nós temos aqui advertência verbal, multa, censura, suspensão e cassação. Nos casos de suspensão e cassação, logo que a pessoa que é determinado, né, que é julgado que ela vai ficar sem exercer a profissão, a carteirinha é tomada dessa pessoa. Então ela não fica portando seu registro, ela não porta sua carteirinha, tá, de autonomia profissional. No caso da cassação e suspensão, ela tem essa carteirinha
carteirinha tomada e só é recebida novamente caso ela consiga, né, provar em todo esse conceito de juízo, ou quando ela termine a penalidade, ou quando ela consegue provar o contrário e ela retoma a profissão, ou quando termina essa penalidade. Por exemplo, no caso da suspensão, que pode ficar até 90 dias sem exercer. Passou esses 90 dias, ela recebe a carteirinha novamente, né, para as suas práticas. Mas, durante o período de suspensão, de imediato, já é tomado. Por que eu estou enfatizando isso? Porque recentemente eu vi isso num concurso, tá? Numa questão de concurso que foi recente aqui em Mato Grosso. Se quando a pessoa entrava no processo de suspensão de 90 dias, ela mantinha a carteira dela, tá? Ela só ficava proibida de exercer, mas mantinha a carteira dela. Não mantém. Suspensão e cassação, a carteirinha é tirada de imediato do profissional. Ele não pode exercer e nem se apresentar como um profissional da área de enfermagem, ok? Para a graduação da infração e para a aplicabilidade da penalidade, são considerados alguns quesitos, como a gravidade da infração, né, qual foi o nível da gravidade da infração cometida, circunstâncias agravantes, quais foram as circunstâncias que foram envolvidas nessa infração, danos causados, o que essa infração causou ao ambiente ou aos profissionais atuantes na equipe multiprofissional, no paciente e assim por diante. Antecedentes do infrator também contam, né? Esses antecedentes são os históricos. Lembra que eu falei lá no começo que todas as advertências, multas, censura, suspensão, cassação, elas são registradas no prontuário do infrator. Tudo vai para o prontuário do infrator. Então, todo profissional tem o seu antecedente, tem o seu histórico profissional, ok? Essas relevâncias vão graduar, então, né, as posições dessa infração que vão ser consideradas leve, moderada, grave e gravíssima. Essas são condicionantes da Lei 5.905 de 73 com a Resolução 564 de 2017. Tá? Então, essas condições são leve, moderada, grave e gravíssima. Eu já falei um pouquinho delas no vídeo anterior referente ao SUS, depois vocês dão uma olhadinha lá no GTV, tá? Consiste em infração leve toda aquela que fere a integridade física, moral e mental de qualquer indivíduo, assim como calúnias e defamação. São consideradas infrações moderadas aquelas que causam danos temporários nos membros, sentidos ou função, assim como agravamentos mentais também entram dentro desse contexto moderado, ok? Dentro das infrações graves entram ações que causam danos permanentes ou risco de morte. Dentro das infrações gravíssimas, entram nesse contexto danos irreversíveis, irreparáveis e a morte em si, o óbito em si por uma prática infratora, ok? Então esses são os contextos, leve, moderada, grave e gravíssimo. Existem atenuantes e existem também agravantes para condizer, né, com as penalidades que serão aplicadas. Entram como atenuantes ter procurado de livre e espontânea vontade os conselhos, ter se apresentado e exposto ali todos os acontecimentos e fatos, tudo que levou à prática infratora, bons antecedentes, né, porque foi uma das coisas que eu citei aqui para vocês, antecedentes do infrator, então ter bons antecedentes, não ter nenhum registro de infrações anteriores, conta bastante, é atenuante, né, é uma condição atenuante, ter colaborado com o processo investigativo, ter colaborado com o conselho nesse contexto, né, então todas essas contextos, elas são atenuantes na posicionamento e na aplicabilidade das penalidades. Comprovar também que você foi forçado a exercer tal ato sobre intimidação, ameaça ou até mesmo sobre força física, cometeu por conta dessa intimidação, dessa questão forçada, né? Você cometeu um ato não pela sua livre e espontânea vontade. Então, conseguir comprovar isso também é um conceito atenuante. Já agravante, aí agravante entra vários conceitos. Ser reincidente conta bastante, né? Danos irreparáveis, irreversíveis, motivos fúteis ou torpe, né? Fez porque quis fazer ou por sem nenhum outro motivo. Facilitar o trabalho, infrator, atos errôneos de outros colegas ou profissionais. Abuso de autoridade também entra como um agravante.
e falsificar provas, né? Esconder, falsificar ou até mesmo omitir essas provas, né? Mentir referente às provas. Tudo isso são atos agravantes para a aplicabilidade das penalidades na enfermagem, ok? Então, esse é um contexto, né, bem geralzão, mas eu acho que já dá para ter uma noção básica sobre as questões de penalidades na enfermagem. Espero que vocês tenham gostado. Estou selecionando todas as sugestões e em breve eu já volto com uma outra videoaula, tá bom? Muito obrigada, gente. Até breve.